Olá, vamos começar nossa análise de hoje mergulhando de cabeça no RISA Terrax, o fundo de agronegócio que tem o ticker RZTR11. E para essa nossa conversa, a gente vai usar como base o relatório gerencial mais recente, tá? Aquele com os dados todos fechadinhos de setembro, que a gestora publicou agora, no mês de outubro de 2025. Bom, para a gente entender bem o que está acontecendo com o RZTR11, eu dividi nossa análise em 5 partes. A gente começa com o panorama geral do relatório, depois olha para o desempenho e os dividendos, entra de vez no portfólio de terras do fundo, desvenda a estratégia da RISA e, por fim, a gente amarra tudo com as perspectivas para o futuro. Vamos lá? Então, começando pelo começo. Nessa primeira parte, a gente vai dar aquela olhada geral no negócio do fundo e nos números mais importantes que marcaram o mês de setembro. Antes de mais nada, qual é a do RZTR11? O foco dele é bem claro: ganhar dinheiro com terras agrícolas. E ele faz isso de 3 maneiras: arrendando fazendas, comprando novas áreas ou vendendo propriedades de forma estratégica. É um fundo imobiliário, sim, mas com os 2 pés na terra, focado 100% no agronegócio brasileiro. Vamos ao que interessa para quem é cotista, o dividendo. Em setembro, o fundo pagou redondinho, R$ 1 por cota. E esse R$ 1 por cota, se a gente pegar o preço da cota no fechamento do mês, significou um dividend yield mensal de 1,08%. É uma rentabilidade bem interessante, né? Especialmente para um único mês. E esse rendimento fica ainda mais curioso quando a gente olha para a avaliação do mercado. O P sobre VP do fundo fechou o mês em 0,95. O que isso quer dizer na prática? Que as cotas estavam sendo negociadas com 5% de desconto em relação ao valor patrimonial dos ativos. Ou seja, o mercado estava pagando menos do que, em tese, as terras e os ativos do fundo valem. Isso pode ser um sinal de oportunidade. Ok, já vimos os principais indicadores. Agora vamos aprofundar um pouco mais e olhar para os resultados financeiros. De onde veio o dinheiro que o fundo distribuiu em setembro? Vamos descobrir. Agora, olhando aqui para a demonstração de resultados, tem um ponto que salta aos olhos. O fundo gerou um resultado líquido de um pouco mais de 18 milhões de reais. Só que ele distribuiu 18 milhões 851 mil, ou seja, ele distribuiu mais do que o resultado do mês. Essa diferença de mais ou menos 800 mil reais saiu das reservas acumuladas do fundo. É um ponto de atenção, claro, porque é uma prática que não se sustenta no longo prazo se o resultado não acompanhar, né? Certo, mas de onde vêm essas receitas todas? Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração do fundo, para os seus ativos principais, as fazendas. É de lá que sai o resultado. Toda essa receita vem de um portfólio com 23 fazendas, muito bem espalhadas por estados que são verdadeiras potências do nosso agronegócio. A maior parte, 37%, está lá no Mato Grosso, que é o coração da produção de grãos do Brasil. Depois vem Maranhão e Tocantins, peça-chave da fronteira agrícola do Mato Piba. Essa diversificação geográfica é super importante, viu? Ajuda a diminuir riscos de clima ou de logística numa região só. Um dos grandes trunfos do RZTR11 é a previsibilidade da receita. Os contratos de arrendamento são todos atípicos e têm uma duração média bem longa, de 10 anos. Como dá para ver bem no gráfico, não tem nenhum vencimento importante vindo por aí antes de 2029. Isso dá uma tranquilidade, uma estabilidade de caixa enorme para os próximos anos. E olha só, a maior parte dos contratos só vai vencer lá para 2037. Isso também explica por que a vacância física e financeira do fundo é zero. Está tudo alugado e contratado. E quem aluga essas terras? Bom, não são quaisquer produtores, são gigantes do agronegócio, como a Uber e Agropecuária e o Grupo Lermen. Ter inquilinos desse calibre, com uma saúde financeira robusta, é essencial para manter o risco de inadimplência lá embaixo. E por falar nisso, segundo o relatório, a inadimplência continuou zerada neste mês. Não teve nenhuma entrada ou saída de arrendatários, o que mostra uma estabilidade total no portfólio. Ok, agora vem um ponto fundamental para entender como o RGTR11 funciona de verdade, porque ele é diferente de muitos outros FIs. A gestora trabalha com 3 estratégias de investimento e é muito importante a gente conhecer cada uma delas. A primeira delas é o Sale and Lease Back. Pensa no fundo agindo quase como um banco. Ele vai lá, compra a fazenda de um produtor que está precisando de dinheiro, de capital de giro, e no mesmo instante assina um contrato de aluguel de longuíssimo prazo com esse mesmo produtor. É uma jogada inteligente. O agricultor consegue liquidez e o fundo garante uma renda estável por anos. A segunda estratégia é o Buy to Lease. Essa é mais direta, mais tradicional. O fundo simplesmente vai ao mercado,
procura uma fazenda com bom potencial produtivo, compra e aí arrenda para um grande grupo agrícola. É a operação clássica de aluguel de imóveis, só que no campo. E por último, a terceira estratégia, que eles chamam de Land Equity. Essa aqui é a mais arrojada de todas. O foco principal não é nem o aluguel mensal, mas sim a valorização da terra em si. A ideia é comprar áreas que estão abaixo do valor de mercado, mas que têm um grande potencial de desenvolvimento, para depois vender lá na frente com um lucro bem gordo e distribuir esse ganho de capital para os cotistas. Agora que a gente já entendeu as 3 estratégias, vamos para a reta final da nossa análise. Como é que a gestora está usando essas ferramentas na prática? E o que a gente pode esperar do fundo daqui para frente? Fazendo um resumo dos pontos principais, então. Do lado positivo, a gente tem uma estabilidade de receita fantástica por causa dos contratos longos, os ativos são bem diversificados em regiões agrícolas-chave e o P sobre VP, abaixo de 1, pode indicar que o fundo está descontado. Já do lado que precisa de mais atenção, temos a distribuição de dividendos um pouco acima do resultado do mês e principalmente essa dependência cada vez maior da estratégia de lending equity, que precisa de vendas futuras para gerar um retorno alto. E essa percepção é confirmada pelas palavras da própria gestora. Eles deixaram bem claro no relatório que estão fazendo uma mudança estratégica. A ideia é direcionar mais recursos e mais energia para o modelo de Land Equity, porque eles acreditam que é aí que está o maior potencial de ganho de capital a longo prazo. E isso não é só um plano para o futuro, não. Já está acontecendo. O relatório confirma que a gestão está no mercado, buscando ativamente compradores para 2 de suas fazendas, a Clarão da Lua e a São Francisco. Se eles conseguirem vender bem esses ativos, isso pode gerar um ganho de capital bem significativo, que vai ser distribuído aos cotistas e pode dar um belo impulso nos dividendos. E tudo isso nos leva à pergunta final, a pergunta que todo mundo que acompanha o RZTR11 está se fazendo agora. Será que essa aposta no ganho de capital com a venda de terras vai ser suficiente para manter o nível alto de dividendos que o fundo costuma pagar? Ou será que a gente vai começar a ver uma maior volatilidade nos rendimentos que vão depender do sucesso e do timing dessas vendas? Essa, sem dúvida, é a principal reflexão que o relatório de setembro nos deixa. E é exatamente isso que os investidores precisam ficar de olho nos próximos meses.